Há muitos e muitos milênios, nossos ancestrais olhavam o céu durante a noite. Milhares de pontos luminosos e quase sempre a lua tornavam a noite mais vibrante, menos escura. Nossos mais remotos antepassados acabaram percebendo que o céu se movia, que as estrelas se moviam e que repetiam seus movimentos e suas posições dentro de um período. Aprenderam então a estabelecer o tempo, mediram o tamanho da noite, aprenderam a se orientar com as estrelas. As respostas estavam no céu. Olhar para cima era fascinante e aterrador. De vez em quando havia estrelas que desabavam de onde estavam, sumiam no horizonte, caíam como se pegassem fogo. Dizem até que algumas chegavam na terra transformadas em enormes pedras fumegantes que abriram grandes buracos no chão. E havia ainda aqueles com suas grandes caudas brancas que demoravam a visitar o céu, mas que quando vinham ficavam nele muito e muito tempo, às vezes até durante o dia, brilhando junto com o sol. E tanta coisa vinha do céu, a água, o gelo, o fogo. Barulhos assustadores podiam vir do céu quando ele se enfurecia. E os olhos dos nossos ancestrais observavam as estrelas, milhões de outros olhos que flutuavam nos céus daquelas noites. Milênios se passaram. Nossos antepassados menos antigos já escrevem coisas, discutem o mundo, a humanidade e o universo. Já têm deuses, já têm leis. Alguns de seus deuses têm profetas, mensageiros que escrevem suas palavras. E alguns desses deuses são astros, são a lua e o sol. Seus mensageiros podem ser raios, podem interferir nos negócios da terra com chuvas, furacões, seca. Eles fazem o céu ficar com estrelas durante o dia, escondem o sol. Alguns deuses dirigem máquinas que voam, outros enviam guerreiros alados. Muitos mandam representantes que mais cedo ou mais tarde sobem novamente aos céus. E assim, muitos séculos foram se passando. A humanidade aprendeu a voar, a conhecer mais sobre as estrelas, os planetas, o espaço. Relegou-se aos deuses um papel menor. Destituídos de seu poder sobre o cosmos, alguns se transformaram em constelações. Construíram-se foguetes, naves espaciais, viram que a Terra é azul, chegou-se à Lua. Avistaram-se discos voadores. Seja bem-vindo. Objetos voadores não identificados e extraterrestres. A história da humanidade tem estado repleta de referências a objetos não identificados voando pelo céu. Desde os Vimanas da mitologia indiana, passando pela carruagem de fogo do profeta Ezequiel, até o extraterrestre de Varginha, Minas Gerais, estamos, de quando em quando, confrontados com a possibilidade de vida em outro planeta, visitas de seres extraterrestres, contatos telepáticos, abduções, estranhos pactos secretos envolvendo governos e alienígenas, teorias que às vezes relacionam o futuro da humanidade a um encontro definitivo com os extraterrestres. Provavelmente agora, pelo menos um jornal do mundo está noticiando alguma coisa a respeito de objetos não identificados ou seres alienígenas. Relatos sobre discos voadores ou estranhos objetos que voam são muito comuns em nossos dias e mesmo em nosso passado. Antigos relatos dizem que no ano 810 da nossa era, o imperador Carlos Magno foi lançado de seu cavalo que havia se assustado com uma esfera de prata que voava pelo céu. Projeto Sign. O Projeto Sign acabou transformando-se no Projeto Grudge em 16 de dezembro de 1948 e recomendou-se que fosse reduzida a abrangência dos relatos a serem pesquisados. No início da década de 50, os casos de avistamento haviam aumentado consideravelmente e o Projeto Grudge finalmente transformou-se, em março de 1952, no Projeto Blue Book. Durante a Segunda Guerra Mundial, pilotos de ambos os lados descreveram estranhas luzes que seguiam suas aeronaves.
Eles pensavam tratar-se de algum tipo de arma secreta do oponente. Esse fato ficou conhecido como os guerreiros Foo Fighters. Mas a moderna ufologia teve seu início oficial, se é que podemos falar assim, no dia 24 de junho de 1947, quando um negociante de Idaho, chamado Kenneth Arnold, afirmou ter visto 9 objetos estranhos que voavam em formação. Poucos dias depois, na noite de 2 de julho, um rancheiro do Novo México, chamado Mac Brazel, ouviu um forte estrondo. O caso Roswell. Dia 2 de julho de 1947. Nessa noite, um rancheiro do Novo México chamado Mac Brazel ouviu um forte estrondo. No dia seguinte, cavalgou até o local com um vizinho e encontrou destroços que estendiam-se por 1.200 metros com uma largura de 1 quilômetro, com uma orientação noroeste-sudeste. Parecia que alguma coisa havia caído ali. Os destroços consistiam principalmente de feixes em forma de I, peças de material metálico tão finas quanto papel, muito leves, de cor cinza fosco, medindo cerca de 30 centímetros de comprimento. Apesar de sua espessura e leveza, era impossível parti-los ao meio, amassá-los, arranhá-los ou mesmo queimá-los. Brazel coletou diversas peças dos destroços e voltou para seu rancho. Dia 6 de julho de 1947. Brazel foi para Roswell notificar o que tinha visto e mostrar um pedaço dos destroços ao xerife Wilcox, que decidiu chamar a base aérea local. Um repórter, Frank Joyce, também da rádio local, estava checando se alguma coisa incomum estava acontecendo pela cidade. Brazel também falou com ele sobre o que havia encontrado. Apenas alguns minutos após o xerife notificar a base aérea, chegavam à cidade o major Jess Mersel e alguns outros militares. Dia 7 de julho de 1947. Os militares visitaram o local do acidente, também coletaram destroços e voltaram a Roswell. Dia 8 de julho de 1947. A área do impacto foi interditada e Brazel foi levado sob custódia. Nesse mesmo dia, uma nova queda foi detectada apenas 4 quilômetros a sudeste do local do primeiro acidente. Um homem chamado Barney Barnett e 4 outros arqueólogos estavam examinando o lugar apenas alguns minutos antes dos militares chegarem. Nesse local, eles encontraram um pedaço de bom tamanho de um objeto de metal cinza fosco e 4 pequenos corpos de seres que certamente não eram de nenhuma espécie conhecida. Eles tinham cerca de 1 metro ou 1,20 m de altura, uma cabeça grande e em formato de pera, pequenos corpos e pernas e braços longos e delgados. Possuíam 2 olhos bem grandes, não apresentavam nem nariz e nem cabelo. Suas peles eram cinza-rosadas e com textura de algo como couro. Vestiam uma única peça de cor cinza. Os civis foram escoltados para fora da área quando os militares chegaram. Dia 9 de julho de 1947. Os militares conduziram Brazel até a estação de rádio, onde ele contou para Frank Joyce que o que ele havia visto era um balão meteorológico. Mac Brazel saiu com os militares e só retornou para seu rancho por volta do dia 15 de julho. Ele não voltaria a falar sobre o caso. Sempre que era interpelado sobre o que havia de fato acontecido, ele alegava ter feito um juramento e que não poderia falar sobre o assunto. 30 de setembro de 1947. O general Twining expressou a opinião de que havia relatos sobre UFOs em quantidade suficiente para justificar um estudo oficial sobre o fenômeno. 23 de dezembro de 1947. Foi criado o projeto SIGN, que completou suas análises em fevereiro de 1949 e concluiu que não existia nenhuma evidência disponível que provasse ou não a existência de discos voadores como uma aeronave real de configuração desconhecida e não convencional. 1970. Até a década de 70 não se falou muito sobre o caso Roswell. Em 1977, o major Jess Mersel decidiu revelar sua participação na história e afirmou que os objetos encontrados não eram desta terra e que o comunicado feito à imprensa naquela época havia sido uma fraude.
O caso foi, a partir daí, exaustivamente estudado e cerca de 200 testemunhas reivindicaram estarem de alguma forma envolvidas na recuperação dos destroços. 1994. Em 1994, a pedido do senador americano Stephen Schiff, houve uma auditoria oficial sobre os incidentes de Roswell e decidiu-se que a Força Aérea reabriria o inquérito. Após 9 meses de estudo, foi anunciado oficialmente que o objeto que caíra em Roswell não era um balão meteorológico, mas um outro balão, que fazia parte de um projeto super secreto do governo para estudar os mísseis soviéticos. 1995. Em 1995, o caso Roswell veio novamente à luz da grande mídia quando anunciou-se a existência de um filme feito na época dos incidentes e que, supostamente, conteria imagens da autópsia de um dos corpos encontrados no segundo local da queda. Esse filme foi considerado uma fraude por praticamente todas as associações mundiais de pesquisas ufológicas, servindo, segundo os pesquisadores, para confundir mais do que esclarecer a opinião pública, e que seu objetivo seria o de desacreditar as pesquisas sérias realizadas sobre o caso Roswell e a ufologia em geral.